Olá, bem-vindos à nossa terceira aula, o terceiro módulo do curso de Leitura e Teoria Musical. Nessa aula a gente vai aprofundar um pouco mais o que a gente vem aprendendo em relação à leitura musical, mais especificamente sobre questão de ritmo, né? A gente está vendo colcheias e as possibilidades da colcheia. A gente viu sobre a colcheia aquele conceito, né, de o pulso de uma maneira de ver espacial, né, pensando um embaixo, outro em cima. A gente trabalhou fora da pauta, a gente trabalhou com notas repetidas, depois a gente trabalhou com grau conjunto, né? A gente não trabalhou ainda com grau de junto exatamente, a gente fez saltos, mas basicamente é isso que você precisa conhecer para já tocar uma grande quantidade de músicas já acho que no início dos métodos de instrumento você vai ter colcheias, você vai ter esses elementos. Então, com esse conhecimento você já pode se aventurar em alguns métodos e você vai conseguir fazer bastante coisa. Na aula de hoje eu queria mostrar para vocês a questão que a gente chama de contratempo, certo? Contratempo, ele é um assunto que está dentro do estudo da colcheia. O que seria isso, professor? Contratempo. Por exemplo, a gente tem aqui uma semínima, compasso quaternário. No segundo tempo, a gente tem aqui duas colcheias, tá bom? A primeira colcheia, ela é embaixo, né? A segunda colcheia é em cima. Essa segunda colcheia aqui, certo? Em cima, a gente chama ela de contratempo. O que é isso? Sol, sol, sol. Contratempo é justamente o oposto do atempo, né? É quando está em cima, em relação ao pulso. Sol, sol. Então, o que acontece? A gente falou sobre a questão do som e do silêncio, né? E a gente falou em relação à questão das figuras, que elas sempre têm uma representação no som e no silêncio. A colcheia também tem. A gente não tinha visto o silêncio da colcheia, mas eu vou mostrar a vocês agora. Esse aqui é o som da colcheia. O silêncio da colcheia é assim, ó. Um pequeno ponto e faz esse desenho aqui, certo? Depois eu mostro para vocês como é que é a escrita digital, né? No final ele faz de um jeito um pouquinho diferente, mas basicamente você pode fazer assim também. O que acontece? A colcheia, ela nunca vem desacompanhada. Ela sempre vem em pares. Então, não faz muito sentido a gente escrever assim, ó, duas colcheias de meio tempo. Por quê? Você não tem como fazer nenhuma variação aqui muito grande em duas colcheias. Então, não tem por que não escrever logo uma semínima, né? Certo? Assim, não tem como, por que não escrever logo uma semínima. Então, você não vai encontrar, não é muito comum você ver, por exemplo, duas colcheias de pausa, né? Ou de silêncio. Mas você pode sim encontrar, em muitos casos, duas colcheias, assim, por mais que não seja tão usual. Geralmente escrita de coral, eles até que usam assim, tá bom? O mais comum é que os colchetes estejam interligados aqui. Só que você pode encontrar essa situação aqui, ó. Uma colcheia de som e uma pausa de colcheia. Ou então a linguagem mais comum a gente fala uma colcheia e uma pausa de colcheia. O que significa isso, professor? Vou até colocar um quadradinho aqui, delimitando o pulso. Significa que a gente vai ter um pulso, certo? O pulso ele tem duas metades, a metade de baixo e a metade de cima. O que acontece? Nesse caso aqui, a gente vai ter, na parte de baixo, a gente vai ter um som, na parte de cima um silêncio, seria sol, sol, sol. Isso é bem diferente, certo? Disto daqui. Isto daqui é diferente. Isto daqui é um tempo inteiro. As duas partes elas estão unidas, né? Então é uma nota mais longa, né? Ó. Sol, sol, sol. Já a colcheia seguida de pausa de colcheia é sol, sol, sol.
A semínima, sol, sol, as duas partes do pulso, elas estão interligadas, tá bom? É bem diferente, né? Bem diferente. Pode até parecer assim, parecido e tal, né? Porque parece, né, na verdade, para quem não tem um ouvido tão treinado ainda, tão especializado, mas pratique, tente perceber essa diferença disso daqui para isso daqui, certo? Agora, quando a gente olha para cá, a gente pensa assim, se eu tenho isso, será que eu posso ter também o contrário? Pode sim, né? É bem certo que você pode. Como é que seria o contrário? Vamos aqui tentar fazer aqui o contrário. O contrário seria começar com a pausa de colcheia, faz um ponto, puxa para a direita e depois para baixo. Depois, com a colcheia de som. Eu vou colocar aqui um quadrado para delimitar a célula ou pulso. O que acontece aqui? Diferente da de cima, essa aqui de baixo, ela começa com silêncio, certo? Mas toda célula de colcheia, né? Quando a gente fala célula, é esse grupinho de notas aqui, esse grupo de ritmo, né? A gente tem duas seguras rítmicas dentro de um pulso, a gente chama isso de célula, né? Isso aqui é uma célula, isso aqui é outra célula. A semínima sozinha já representa uma célula. Pode ter células que possam exceder o pulso também, e existem algumas exceções, mas basicamente a gente vai estudar primeiro as células dentro do pulso. Então, essa célula aqui de cima, ela começa com som. Colcheia é sempre embaixo ou em cima. Então, embaixo tem som e em cima é silêncio. Sol, sol. Nesse caso aqui, embaixo vai ter silêncio e em cima vai ser som. Como é que vai ficar isso? Sol, sol. Então, escute e sinta a sua mão batendo na mesa ou na sua perna, em qualquer canto. Pode ser com o lápis ou pode ser só a mão. Pode ser assim também, ó. Sol, sol, sol. Então, quando você fala sol, tem que ser uma resposta a esse sol. A gente chama isso de contratempo, certo? Contratempo é um fenômeno que a gente só pode entender quando a gente estuda colcheias. Então, é muito importante que a gente pratique isso daí. A tempo é quando bate a nota, sol, sol. E contratempo é quando a gente inicia por pausa e depois, em oposição ao a tempo, a gente vai ter o contratempo. Sol, sol, sol. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui um exercício para a gente praticar um pouquinho disso, tá bom? Vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem um compasso de 2/4, né? É um compasso binário. Por quê, professor? Porque tem 2 tempos em cada compasso. Simplesmente por isso. No primeiro compasso, a gente tem 2 semínimas. Ok? Bem simples, né? Tem um pulso regular. Cada vez que eu bato o pulso, eu vou falar a nota. Sol, sol. Agora, no segundo compasso, a gente tem uma coisa que pode até, quando a gente for executar, ser parecido, mas você vê que a escrita é bem diferente, né? A gente está pensando agora em colcheias. Só que a parte de baixo tem som, a parte de cima não. Só isso. Então, primeiro tempo a gente tem som, silêncio em cima. Som, silêncio em cima. Como é que é isso? Sol, sol. Até parece com isso, né? Ó. Sol, 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 sol. A diferença muito importante é que aqui a gente tem um silêncio em cima. Tá bom? Agora, no terceiro compasso, a gente repete o primeiro compasso, tá bom? Para refrescar um pouquinho.
E no quarto compasso a gente vai ter o que a gente chama de contratempo. Porque é ao contrário do tempo, é um contraponto do tempo, né? Sol, Sol, na parte de cima. Então, para isso, é importante que você saiba que o tempo, a batida vai ser na hora da pausa e não na hora da nota. Aqui a batida é na hora da nota. E no contratempo a gente tem a pausa. Sol, Sol. Aqui não, é ao contrário. Sol, Sol. Tá bom? Então, esse exercício com colcheias, com a tempo e com contratempos. Certo? Vamos tentar fazer junto? 1, 2. Sol, 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 Sol. Legal, né? Esse estudo. Dá para fazer muita coisinha interessante só com essas colcheias aqui que a gente está fazendo aqui. É muito interessante porque com isso daqui já dá para fazer muita variação, né? De ritmo e se fosse uma composição, por exemplo, daria para fazer muita coisa. Então, vamos fazer mais um exercício de leitura rítmica utilizando a colcheia. Então, a gente está aqui com mais uma lousa, então vamos escrever mais um exercício com colcheias, tendo tempo e tendo contratempo. Vamos fazer agora num compasso 4x4. Vamos lá, primeiro compasso, semínima, colcheia, perceba que aqui eu escrevi a colcheia da sua forma primitiva, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu não posso ligar esse colchete com o colchete da pausa, tá bom? Isso não acontece. Aqui sim, aqui eu posso ligar. Esse foi o primeiro compasso, né? No segundo compasso, a gente vai fazer aqui... Vamos começar com semínima, pausa, e aqui eu vou fazer esse fenômeno rítmico aqui. Então, vamos entender aqui o que aconteceu no primeiro compasso. A gente tem semínima no primeiro tempo, no segundo tempo a gente tem duas colcheias, uma embaixo e outra em cima. No terceiro tempo, uma semínima, só que de pausa. No quarto tempo a gente tem uma colcheia embaixo e em cima a gente não tem outra colcheia, como aqui. A gente tem o quê? Uma pausa de colcheia, certo? Vamos ver esse primeiro compasso aqui, ó. Seria Sol, 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 certo? Diferente, né? No segundo compasso, o que a gente tem aqui? No primeiro tempo a gente tem uma semínima. No segundo tempo, a gente tem uma pausa de semínima. No terceiro tempo, a gente tem os famosos contratempos. Começa com pausa, a batida no momento da pausa. E a colcheia responde em cima, no contratempo. No quarto tempo, de novo, inicia com pausa e a nota vem em cima, no contratempo. No oposto à batida. Segundo compasso, a gente vai ter, ó, Sol, pausa, Sol, Sol, tá bom? Tá ficando mais complexo, né? Então, a gente vai ter esses elementos aqui que são interessantes ritmicamente, né? E importante que você fique atento a isso. Quando a gente tem contratempos, a gente bate a pausa e responde com a nota. Vamos lá. 3, 4. Sol, Sol, Sol. Vamos fazer agora um terceiro compasso para encerrar esse exercício aqui. A gente vai ter aqui uma semínima. Mais uma vez um contratempo de colcheia que eu gosto. E a gente vai terminar com uma mínima de 2 tempos. Bom, vamos analisar o terceiro compasso. No primeiro tempo a gente tem uma semínima. Aí no segundo tempo a gente tem um contratempo, né? Que começa com a pausa e responde em cima com a colcheia. Sol, tá bom? Na parte de baixo a gente tem pausa de colcheia
Em cima a gente tem cocheia de som. A gente fala geralmente só pausa de cocheia e cocheia. E no terceiro tempo a gente vai ter uma mínima que vai durar até o quarto tempo. Ok? Então seria Sol, Sol, Sol. Não é legal? Mais uma vez, o terceiro compasso. 3, 4. Sol, Sol, Sol. Uma coisa aqui interessante é a mudança do segundo para o terceiro compasso, porque a gente sai de um contratempo e depois vem para um atempo. Vamos trabalhar isso daqui, ó. Vamos lá, 3, 4. Sol, 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 Sol. Certo? Então é isso. A gente viu vários elementos aqui. Para encerrar esse exercício, vamos fazer o compasso 1, 2 e 3. Vamos lá. 3, 4. Sol, 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 Sol. Esse foi o exercício de cocheia, certo? Para a gente terminar, eu vou escrever aqui rapidinho 2 compassos no finale, que é esse programa aqui de editoração musical, para a gente ver como é que seria isso na prática com a pauta, né? Então vamos lá. Primeiro compasso eu vou colocar aqui uma semínima, depois vou colocar 2 cocheias. Isso no primeiro compasso, certo? No segundo compasso a gente vai colocar semínima no Sol. Vamos colocar aqui um contratempo de cocheias. Tá bom? O que a gente tem aqui? A gente tem no primeiro compasso, a gente tem no primeiro tempo aqui um Sol. No segundo tempo a gente tem 2 cocheias normais, né? O Lá embaixo e o Si em cima. Lá, Si. No terceiro tempo a gente tem Lá, Sol. Certo? Cocheias. Embaixo e em cima a gente tem o silêncio. Lá, Sol. Não é Lá, Sol. Seria assim se fosse semínima, né? No segundo compasso a gente tem Sol e depois a gente tem os contratempos. Começa com o silêncio. Baixe na hora do silêncio. Sol, Lá, Lá e no quarto tempo Sol. Tá bom? De novo o segundo compasso. Sol, Lá, Lá, Sol. Ok, vamos fazer uma leitura disso daí. Vamos lá. 3, 4. Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Sol, Lá, Lá, Sol. Certo? Então, assim, pratique, revise as aulas se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? E é isso. Com essas informações aqui, vocês já podem ler, assim, muita coisa já. Já tem muita coisa aí. Vai ter basicamente colcheias, semínimas, mínimas, semibreves, mínima pontuada. E os contratempos, né? Com contratempo você já faz bastante coisa. Pratique no instrumento de vocês, né? Vou encerrar, vou tocar na flauta, para vocês verem como é que fica isso na flauta. Eu vou tocar com a mão e vou fazer a marcação do pulso na outra mão, tá bom? Vamos lá? 3, 4. Então, esse foi a nossa terceira aula do terceiro módulo do curso de iniciação à leitura musical e teoria musical.
Essa foi, na verdade, a nossa última aula desse curso, né, desse módulo. Espero que vocês possam praticar, certo? Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, revisem a aula, assistam quantas vezes vocês acharem necessário. E espero que esse conhecimento que a gente trabalhou aqui nessas aulas possa servir para vocês. Que vocês possam colocar em prática, que vocês possam praticar nos instrumentos de vocês, ou cantando, solfejando, tá bom? Então é isso.